Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, sou autor da saga A Era do Abismo e mentor da iniciativa Escrita Épica. E hoje estou inaugurando um novo quadro aqui no canal em que eu vou falar a pior parte de um dos meus livros favoritos, a pior parte de A Batalha do Apocalipse de Eduardo Spohr. Eu tive esse insight de, cara, e se eu falar algo sincero e honesto sobre um livro que eu gosto? Eu, Bernardo, evito falar dos livros que eu não gosto, tem alguns livros que eu detestei, exemplos de livros de Warcraft, eu gosto da franquia Warcraft, eu acho livros muito ruins, sinceramente, mas eu evito ficar falando aquilo que eu não gosto, sabe? Enfim, é um tipo de conteúdo que eu não acho que realmente agrega tanto assim, ficar só falando mal das coisas. Eu procuro falar das coisas que eu gosto. Mas nada é perfeito. E eu sou um cara bem crítico. Eu sou um cara bem cri-cri. Eu vejo defeito em tudo. Então, não é porque eu adoro um livro, como eu adoro a Batalha do Apocalipse, que eu acho que esse livro é perfeito. Porque nada é perfeito. Não existe livro perfeito. Todo livro poderia ser melhorado. Inclusive, o seu livro, esse livro que você está escrevendo agora, pode ficar melhor também. E para que você não acabe cometendo deslizes que até os melhores escritores cometem, eu vou a partir de agora, de vez em quando, pegar um livro que eu gosto muito e vou trazer aqui o que eu considero ser a pior parte desse livro. E o bom de falar de livros que eu gosto, né, que deixa bem claro que eu não tô aqui também sendo hater, não tô aqui detonando Batalha do Apocalipse, detonando a das por quem me conhece sabe que eu adoro o trabalho dele. Já entrevistei o Dados Spohr algumas vezes. Eu tenho vários vídeos aqui no canal sobre a escrita do Spohr. Então, né, já elogiei tanto o Dudu que acho que agora eu posso falar de maneira honesta, de maneira também a agregar, né, no que eu senti que não ficou legal aqui nesse livro. Então vamos começar, né, chega de sem mais delongas. Eu poderia falar algumas coisas, na verdade, né? Eu poderia falar, por exemplo, já falei, e eu tenho que ser honesto aqui, eu não gosto quando o escritor fica bagunçando a ordem cronológica do livro, e o Eduardo Spohr adora fazer isso, ele faz bem feito, tá? Eu continuo lendo o Eduardo Spohr porque ele sabe fazer isso, mas é uma coisa que eu tendo a não gostar. Vide primeira temporada de The Witcher do Netflix, né? Que é um ótimo exemplo de uma história que foi bagunçar aí a ordem cronológica e ficou uma lambança, na verdade, ok. E isso é um ponto que, sinceramente, me incomoda. Eu lembro que tem uma parte aqui nesse livro que entrou um flashback, entrou numa outra linha cronológica, que eu folheei. Eu falei, não, 100 páginas, nossa, muito longa aquela parte. Eu poderia falar, é a primeira cena que me vem em mente, quando eu penso do que eu não gostei nesse livro, sendo bem sincero. Outro ponto, sendo que também bem honesto, eu vou falar a pior parte, falando aqui algumas partes que eu achei que poderiam ficar melhores. Um ponto também é que eu achei que a Samira foi apresentada nesse livro e o modo como ela se torna a feiticeira poderosa que ela vem a ser, eu achei muito também resumido, só dar um vrum assim, só tipo, e aí o Avalon e a Samira cada um seguiu um caminho, né? E a Samira aconteceu isso com ela, muito rápido. Eu acho que poderia ter aí um capítulo, né? A Samira é uma personagem que poderia ter um livro inteiro dela, na verdade, né? E eu senti que aqui caberia um capítulo disso. Mas, sinceramente, blá 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 blá, a parte que eu realmente considero a pior parte da Batalha do Apocalipse do Dudu é quando, alerta spoiler, se você não quer spoiler do livro, saia do vídeo agora, né, pelo amor de Deus. Se você não leu esse livro, vai ler esse vídeo agora, porque, né, o que você está fazendo, o que você não leu esse livro, né? Mas enfim, obviamente, né, spoiler já tinha que ter dado já, enfim. A pior parte é quando Gabriel destrói a Sagrada Vingadora. Essa parte, pra mim, assim, nunca me desceu. Nunca, até hoje. Eu lembro que eu li o livro e tem a cena muito irada em que o Ablon finalmente decide o que ele vai fazer em relação à guerra entre o céu e o inferno, né? Ele tá lá em cima do muro, ele toma a decisão dele, ele pega a espada dele, a Sagrada Vingadora, ele ergue no céu e, tipo, agora vai, né? E, tipo, essa cena é muito épica. Eu falei, uau, que cena irada, né? E ele usava pouco a espada. Então eu falei, nossa, agora eu vou ver ele usando a espada dele no tempo presente. Isso gerou uma expectativa em mim. Acho que esse foi parte do problema, ter gerado essa expectativa. E aí vem o flashback. E tudo bem, flashback, é o estilo do Dudu, beleza. Só que quando volta pro presente e o Ablon vai pra guerra, ele encontra com o Gabriel.
o Gabriel pega a Sagrada Vingadora e destrói. Assim, brum, quebrou o brinquedo do amiguinho. Sabe o que? Como assim? E aí ele pega a espada do Gabriel e dá pro Ablon. E até é legal a ideia do Ablon usando a espada do Gabriel. Eu até entendo que a espada do Gabriel era mais poderosa do que a Sagrada Vingadora, né? Ok. Mas aqui eu fiquei, caraca, como assim? Sabe, como assim ele quebrou o artefato, sabe? Era o item de assinatura do Ablon, né? Então, assim, essa parte me quebrou. E aí, vamos lá. Por que eu não gostei, tá? E como que eu acho que isso poderia ser resolvido na narrativa? Eu não gostei, como eu falei já, como eu tive esse insight. Cara, o livro acabou, de uma maneira ou de outra, criando uma expectativa. O Ablon começa o livro... O Ablon do presente é um cara que ele tá se segurando, tá? Ele quer paz, ele quer ser neutro, ele não quer treta. Ele evita conflito. Mas, obviamente, a gente quer que ele vá pro conflito, que a gente quer, né? A gente cria essa expectativa, né? As histórias do Ablon do passado, né, que explica a origem dele, mostra ele na Terra ao longo dos milênios, são parte em que tem muita ação, sabe? Então a gente quer ver esse Ablon de volta. Né? E a gente pensa, porra, e se o Ablon no passado, se o Ablon de milênios atrás era fodão assim, imagina ele no presente, deve ser ainda mais sinistro, né? Ainda mais poderoso, que a gente espera. Então o livro acabou gerando essa expectativa de ver o Ablon em ação, isso ele entrega, porque ele no final guerreia no Apocalipse, mas também criou uma expectativa com a arma dele, porque parte da relação dele tá... O fato dele não lutar, o fato dele não empunhar a arma dele, era também simbolicamente, né, parte da decisão dele. É, no caso, literal e simbólico. E a cena, cara, a cena é muito boa dele com a espada da Vingadora na chuva. Tipo, agora eu vou pra guerra com a arma dele. Então, isso tudo gerou uma expectativa de que finalmente eu vou usar essa arma. Imagina como se você visse, sabe, sei lá, o Daspor fala muito de Cavaleiro do Zodíaco, que ele gosta muito, sabe? E quem viveu no 90 lembra, sabe? Tipo, finalmente o Cavaleiro vai usar a armadura dele. Aí chega na hora H, não, ele não usa a armadura dele, ele usa outra armadura que, tipo, que brotou do nada, sabe? Que boom, tá aqui, sabe? Até se for fazer um paralelo, até nos Cavaleiros do Zodíaco, criava-se uma expectativa em relação às armaduras de ouro, sabe? Então, quando o Seiya vestia a armadura de Sagitário, havia uma construção para fazer a gente querer ver aquilo. Olha como é diferente. Enquanto que o Gabriel ele não aparece. A gente ouviu falar dele várias vezes. Ele tinha que aparecer sim, mentira, ele tinha que aparecer. Mas a espada dele não é relevante. Não se criou nenhuma expectativa em relação à espada do Gabriel, sabe? Nem de alguma forma, ter qualquer relação assim mais próxima entre o Ablon e o Gabriel, que não tem, inclusive. Só não tem relação, sabe? O Ablon vai lá e luta, mas a relação dele com o Gabriel acaba sendo uma relação muito rápida, né? Muito breve. Então, as expectativas foram todas em cima do Ablon e, consequentemente, da arma dele. E quando ele não usa a arma dele, foi algo que eu fiquei tipo, né? E eu achei que o livro ficaria bem mais interessante. Eu acho que o livro seria bem mais interessante com o Ablon usando a Sagrada Vingadora. Que é um nome muito foda, né? Porra, eu nem lembro qual é o nome da espada do Gabriel. Pra mim, a espada do Gabriel tem nome próprio. Não lembro. Olha só, eu não lembro o nome da espada do Gabriel, mas eu lembro Sagrada Vingadora. E olha que eu li esse livro aqui tem mais de 10 anos que eu li esse livro, nunca esqueci o nome da espada do Ablon. Olha só como que essa arma ficou na minha mente. E aí, uma solução, tá? Possíveis soluções para esse tipo de cena. O Ablon podia só usar a espada dele até o final, e a arma dele podia, né, de repente até ter se tornado, por causa da batalha, ter absorvido energia e ficar mais poderosa, a arma ter ascendido, né, no final, seria legal, tá? Ou então, a relação do Ablon com a espada do Gabriel poderia estar sendo desenvolvida também a longo prazo. De repente, podia ter dado uma cena a mais deles, né? Sei lá, podia ter isso aí, a relação do Ablon com o Gabriel e a espada do Gabriel poderia ter sido criada e ser desenvolvida, dado pista antes também. Chama de foreshadowing. Foreshadowing é quando você tem a pista de algo, essa pista se concretiza depois. É muito importante isso para uma história, para que as coisas não aconteçam do nada, sabe? Para não parecer que isso aqui veio de forma abrupta, surgiu do nada aqui e caiu na minha cabeça, sabe? Os leitores não gostam quando as coisas mudam de forma abrupta e talvez incoerente, sabe? E para evitar isso, foreshadowing, tá? E isso tudo é para falar para você que também quer contar as suas histórias, é para você entender,
também e compreender quais são as expectativas que você está criando nos seus leitores, tá? Presta bastante atenção. Se você quer que eles esperem algo, se você quer que eles fiquem empolgados com algo, é importante ir desenvolvendo isso. Diga-se de passagem, como eu falei, a cena que me marcou muito, acho que é uma das melhores cenas do livro, é justamente quando eu falei, quando o Ablon decide que lado ele vai ficar na guerra. Isso foi criado, desenvolvido desde o começo. Primeiro ponto, cara, o livro começa com Ablon é neutro. E as forças do bem e do mal querem que o Ablon tome um lado, porque ele é muito poderoso. E você fica na dúvida. E aí, ele vai tomar um lado? Ele vai lutar, mas ele vai lutar do lado de um, do lado do outro, né? Ele vai lutar por conta própria. O que ele vai fazer? Então, isso foi apresentado e foi desenvolvido ao longo da narrativa, ao ponto que no final é catártico ver isso se concretizando no final, tá? Isso é muito importante essa escrita. Os elementos narrativos, todos eles, personagem, cenário, enredo, é muito importante que você lembre-se desse processo. Apresentação, desenvolvimento, conclusão. Isso se aplica a tudo na escrita, tá bom? Tudo. Tudo, tá? E é isso que falou aqui. Quando você faz isso certinho, você cria as expectativas certas e satisfaz o seu público. Se você acabar quebrando esse processo, isso pode gerar uma frustração nos seus leitores. E foi isso que eu senti quando o Gabriel destruiu a espada do Ablon. Eu adorei o livro. A batalha final é épica, né? A conclusão é muito boa. Adoro o Ablon, né? Adoro o estilo do Dudu. Mas eu já falei e eu tenho que repetir. Sinceramente, os livros do Dudu, os livros seguintes a esse, são muito melhores do que esse. Porque é óbvio, esse foi o primeiro livro do cara. Ele tava descobrindo a voz narrativa dele, estava desenvolvendo a voz narrativa dele, né? Então, quando você lê os livros seguintes da do Spor, são muito melhores. Isso aqui é um livro muito bom, gosto muito desse livro aqui. É um livro muito legal, gosto, recomendo, tá? Mas, sinceramente, os outros livros do Dudu são muito melhores. Esse livro aqui eu gosto muito. Os outros eu adoro os outros livros dele, me amarro, sabe? Sou fã dos outros livros dele. Isso aqui é um livro que é muito bacana, muito legal, gosto muito, tá? Então tem essa questão também. É importante também você, como escritor ou escritora, compreender isso. Você vai melhorar, tá? O que você escreve hoje, você vai escrever muito melhor amanhã. Compreenda isso e foque em melhorar sempre, tá bom? Então, isso que eu queria falar hoje. Atenção nas expectativas que você cria nos seus leitores, ok? Lembre-se de introduzir, desenvolver e concluir os elementos narrativos que você quer trabalhar nas suas histórias, e com isso você vai conseguir criar boas expectativas nos seus leitores, e tão importante quanto criar a expectativa é você satisfazer essas expectativas. E o Gabriel não deveria ter quebrado a espada do Ablon. É isso que eu queria falar hoje também, tá bom? Senhoras e senhores, por hoje é isso. Se você não conhece aqui o trabalho, segue o canal. Se você também é fã do Spor, eu tenho muitos vídeos falando do trabalho da Spor, tá? Então, confere também os outros vídeos aqui pra gente continuar dialogando. Eu tenho, inclusive, um vídeo que é bem bacana, que é análise de personagem. Um vídeo analisando só o Ablon. Um vídeo inteiro analisando como que o Dudu apresentou e desenvolveu e criou o Ablon. Então, é uma análise bem bacana. Se você gosta do trabalho do Dudu, você com certeza vai gostar bastante desse vídeo também. E, para finalizar, deixa aqui um comentário. Comenta aqui qual é a parte que você mais gosta e qual é a parte que você menos gosta desse livro daqui. A que eu mais gosto, eu diria que é a batalha final é muito épica. A que eu menos gosto, já falei já, né, por um vídeo inteiro. Então, comenta aqui embaixo qual que é a parte que você menos gosta e a parte que você mais gosta de Batalha do Apocalipse do Spor. E também confere os outros vídeos aqui, analisando esse e mais livros. Senhoras e senhores, uma honra estar aqui, batendo esse papo com vocês. Até a próxima e até lá a gente se esbarra pelo multiverso.